Rapaziada, boa parte da mídia tá dizendo que o Flamengo levou um amasso do Bayern no Super Mundial, né? Inclusive, esse camarada aqui, ó, o Neto. Vamos ver o que ele falou? Ele disse que o Flamengo levou amasso. E depois do Neto, nós vamos ver o Cantarelli jantando todo mundo. Se liga só no vídeo, se liga. Primeira fase. Uhum. Aí você do primeiro lugar. Você vai e consegue tirar o Botafogo, que tirou o Paris Saint-Germain. Aí você pega o Flamengo. Porque os flamenguistas e a Rede Globo, desculpa aí, vocês tudo aí, porque se eu tivesse fazendo aqui, a gente ia também dar uma amenizada, que é normal, cara. Você não vai ficar dando pau no Flamengo com 38 pontos. Ainda mais comentarista que não quer ficar com choque. Muita gente não quer ter choque com torcida, não quer ter choque com a internet que arrebenta. Então você fala, por exemplo, se eu estivesse fazendo um jogo, eu falo, você tá de brincadeira, cara. Time medroso, time que entrou de fralda. 9 minutos 2x0 que entregaram. 9 minutos 2x0. Aí vem os caras e escrevem assim, André Rizek, você que é meu parceiro pra caramba, amo você, esposa, seus filhos. Olha, que show de torcida. Aí o Chico Barney do UOL escreveu, mas só tem 10 minutos, hein? Espera um pouquinho. 9, já tá 2x0. Aí o que aconteceu? Lapada. Era pra ser um 7. Mas aí vem a imprensa flamenguista. A imprensa flamenguista. Jogou de igual para igual. Aonde? Aonde? Não, fala aonde. Aonde? Não, você viu? Você viu? Foi um chocolate. Não foi um chocolate? Ó, se os caras apertassem, não sei. Não, se os caras apertam e falam assim, ó, vamos fazer 5? Não, vamos fazer 6, não, vamos fazer 7. Não, mas aí, jogou de igual para igual. Aí os comentaristas, eu não sei, aí os comentaristas falam assim, ó, eu entendo isso, hein? Não tava falando, Godoy? Sim. Mas eu entendo isso, perfeitamente. Aí, os caras falando assim, olha, o Flamengo caiu de pé. Mas eu caio de pé aonde, truta? Vocês saíram das oitavas, trutinha. E tomou um chocolate. Vocês tomaram um chocolate, mas um chocolate, que vocês não viram a bola. Vocês não viram a bola, vocês não enxergaram a bola. Meu irmão, e outra coisa, o Bayern de Munique, aí que vem a parada, quando joga com 3 jogadores só titular, aí deu pra nós. O Paris Saint-Germain jogou com 3. Dá pra nós. Por exemplo, eu acho que nessas quartas de final, quem tá mais pronto de passar não é o Chelsea, é o Palmeiras. Por quê? Na parte física. Mas se o Chelsea jogar bola mesmo, não dá pro Palmeiras também, irmão. É uma opinião minha. Aí você pega o Fluminense hoje, 40 de mil. Calma, gente. Eu acho que a gente foi... Eu acho que tá tudo bem. Eu acho que a gente não pode mentir pras pessoas. A gente não pode fazer um programa de televisão e achar porque a Gabi, que é uma das maiores goleiras do mundo, e a gente esquecer que a gente tem Olimpíadas. E a gente fala de Olimpíadas só quando tem Olimpíadas. Aí a Rede TV não fala, a Record não fala, a Band não fala, a Gazeta não fala. Sabe por que não fala? Porque a gente não tem os direitos, a gente não tem a grana. A gente não tem dinheiro, irmão. A verdade é essa. Agora vem um otário aqui, eu não sou otário, diga-se de passagem, eu só sou um palhaço pro Memphis, mas se você, Memphis, se você tiver a capacidade de jogar 20% do que eu joguei no Corinthians, você vai ser ídolo, igual eu. Aí você pega um time como o Flamengo. Qual é o melhor time do futebol brasileiro pra você, Godoy? Flamengo. Pra você? Flamengo. Pra você? Flamengo e Palmeiras. Não, tudo bem, mas o melhor time... Não dá pra comparar o Flamengo individual. Isso é a minha opinião, Veloso. Acho que o Flamengo tem muito mais recurso, muito mais time que o... Pra mim, o Palmeiras, de elenco, de treinador, de administração, tá na frente do Flamengo. No meu pensamento. E isso ganha campeonato. Sim. Entendeu? E muitos campeonatos. Agora, ó, os caras chegar. Não é muita cara de madeira. Só porque vocês são tudo flamenguistas, porque o Flamengo... Pô, quem falou que o Flamengo inventou a bola, irmão? Pô, vocês estão de brincadeira. Vocês tomaram um chocolate, esse gol agora aí, você é goleiro, pô, a Gabi é goleira também. O cara vai chutar, vai jogar bola lá no handball. Aí você escolhe o canto, não, você tem que olhar a bola, velho. Pergunta pro Souza o que ele comeu. O que ele comeu? Bosta de cigano. Bosta de cigano, por quê? Ele quis adivinhar. Ele comeu bosta de cigano porque... Eu não sei se dá pra vocês pararem aí o lance. Pô, Goretzka, né? É Goretzka que fala, não é espanhol. Pô, a hora que o cara chuta a bola, aí o goleiro faz aqui, ó. Uma goleira. Não, meu irmão, você tem que olhar a bola. Quando ele faz isso aqui, o cara vira... Ele achou que era chapa, que ele já foi virou pra lá. Pé. Aí vocês acham que ele é grande goleiro.
Aí comeu bosta de cigano, o cara achou que ia adivinhar. Não adivinhou. Rapaziada, Neto falou muita coisa aí, mas vamos ouvir agora o Cantarelli falando sobre esse mesmo jogo que o Neto comentou. Se liga. Europeia da Alemanha, pô, todo mundo Felipe Luiz aplaudindo. está sendo elogiado, pô. Enaltecendo o time. Arsene Wenger encantar o time sul-americano mais encantador de ver jogar, então assim. Se eu sou um fez o papel dele, não passou, errou eu sei muito. que vocês não vão gostar muito disso, né? Mas eu sendo um dono de um clube, um dirigente de um clube europeu, vendo que o Felipe Luiz com o Flamengo fez contra o Bayern, fala assim, irmão. Qualquer vaga que abrir aqui de técnico, eu vou trazer. Nos últimos 15 jogos do Bayern de Munique, onde ele enfrentou 15 europeus, sim, então, o Flamengo foi o melhor adversário desde o Bayern Leverkusen, cara. Desde o Bayern Leverkusen, isso é muito foda. Os números que o Flamengo teve foram os números que o Bayern Leverkusen teve. Depois, os 15 outros que são europeus não tiveram os números que o Flamengo teve contra o Bayern de Munique. O Flamengo, ele se coloca no lugar do futebol de pior que o Bayern de Munique? Sim, ele é pior que o Bayern de Munique. Pior que repito, porque ele é pior. São 4... Eu sou o cara que mais fala de dinheiro aqui. É 4 vezes a diferença de investimento de um time pro outro. Isso aí vai entrar em campo, não tem jeito. Então, assim, é óbvio que é pior. Mas agora, o Flamengo é pior que qualquer europeu, foi amassado, torcida. Não foi amassado pelo Bayern. Não foi amassado pelo Bayern. E aí tem... E aí a gente vai acompanhar um monte de gente que... Normal. E aí tem outra situação também que, por exemplo, os gols que o Flamengo fez são oriundos de um modelo de jogo, que esse modelo que contra o Bayern de Munique, ele às vezes vai ser vulnerável, porque é meio que impossível você não ser vulnerável ao Bayern de Munique em relação se a algum expõe momento. como ele se expõe. Exatamente. Só que... Porque, por exemplo, a gente vai discordar ou concordar em relação ao Arrascaeta. De repente, era o caso de você tirar o Arrascaeta, fortalecer o meio, ou de repente tirar o Arrascaeta, botar o Bruno Henrique e trazer um pouco o Plato para a linha um pouco de trás, enfim, fazer algumas modificações. Só que assim, é muito fácil a gente chegar e falar isso agora, quando a gente foi lá e aplaudir a coragem dele de tirar o Arrascaeta quando tava perdendo pro Chelsea. Tava perdendo pro Chelsea e ele tirou o Arrascaeta. Agora, se o Flamengo inventa de fazer o que o Botafogo fez, de assumir uma postura defensiva, irmão, não consegue, porque o Flamengo não tem jogador com característica pra isso. Não tem. Principalmente volante. Não tem volante. Você pega, por exemplo, o único volante do Flamengo mais forte fisicamente, mais brucutu, é o Everton Araújo. E isso ficou claro ontem quando saiu o Pulgar e entrou a Alain, e a torcida vai à loucura. Exatamente. Então, assim, acho que os gols, logicamente, a gente vai falar, por que ficou saindo de trás, não deu chutão? É porque o Flamengo também, quando foi fazer o gol, quando construiu aquela jogada que o Neuer fez uma defesaça, também foi por conta do modelo de jogo do Felipe. Então, assim... Tá abrindo com os pontos, jogando por dentro. Tá aí, rapaziada, um cortezinho do Charla Podcast. E o Cantarelli falando sobre esse jogo. Ele disse a real, e nós flamenguistas, a gente não é otário, não é burro. Claro que o Bayern é infinitamente melhor do que o Flamengo. Isso aí ninguém discorda. Ninguém discorda. O nosso orgulho, o meu orgulho, é por causa disso. Porque a gente reconhece que o Bayern é muito melhor do que o Flamengo, mas o Flamengo fez um jogo digno. Digno. Aí os caras, mas perdeu de 4-0 ser um jogo digno. Cara, fez um jogo digno sim. O Cantarelli trouxe um levantamento de números. Desde o jogo que o Bayern teve com o Leverkusen, o Bayern não sofreu tanto assim com um outro time, contra um outro adversário. Desde o Leverkusen, o único time que fez o que o Leverkusen fez com o Bayern foi o Flamengo agora. Então, assim, é para aplaudir? Não, perdeu. Logicamente que perdeu. Né? Não é para aplaudir coisa nenhuma. Só que Flamengo poderia nem fazer nenhum gol, cara. Ele chutou 12 bolas. O Neuer teve que fazer um defesaço no chute do Luiz Araújo. Cara, só não enxerga quem não quer. O anti, né? E o flamenguista que entra nessa onda. Então, assim, a gente tem que sentir orgulho sim. Claro que a gente foi derrotado. Isso é ruim. Ninguém tá aqui aplaudindo derrota, não.
Só que, cara, isso que o Flamengo fez, o que o Felipe Luiz fez, enfrentar o Bayern, é pra homem. É pra quem tem coragem. Tava todo mundo com o rabinho entre as pernas. Flamengo tem que se retrancar. Cara, isso aí não é, e eu volto a repetir, do DNA do Flamengo. Não é. Então, assim, no meu modo de pensar, sim, Neto e essa rapaziada toda aí que falou besteira e tá continuando falando besteira, foi jantado sim. Foi jantado sim. Então, assim, Flamengo, eu me orgulho do Flamengo, não pela derrota não, mas pela postura. Pela postura do Flamengo nesse jogo aí. Claro que se borrou todo nos 10 primeiros minutos. Sim, se borrou. Mas teve o caráter de, estamos aqui, a gente tem que honrar essa camisa. E foram jogar bola depois desses 10 minutos. E a sensação que eu tive e que muitos torcedores tiveram é que no 2-1 poderia empatar e no 3-2 também poderia empatar. Se não fosse as bobeiras, né, os erros, claro que o Bayern forçou o Flamengo, mas foi erro do Flamengo. Se não fosse os erros, poderia empatar sim, porque a sensação foi essa. Bruno Henrique perdeu um gol na cara do Neuer e chutou errado. Ele tentou, né, botar por cima e não conseguiu. Então, assim, a gente esteve perto sim de empatar com eles. E aí vem esses fanfarrão, esse Zé Ruela falar besteira. Cara, infelizmente, são antes declarados. Mas eu quero ouvir você, o que você achou de tudo isso. Deixa aqui o seu comentário, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!